A América Latina tornou-se um grande ponto de preocupação para a OMS. Em países como Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador e Haiti, a crise do coronavírus trouxe novas dificuldades e agravou problemas antigos. Olá, meu nome é Arthur, faço parte do EGA e hoje falarei sobre a pandemia do coronavírus na América Latina e suas consequências para a região. O primeiro caso registrado na Argentina foi em 3 de março. O paciente era um homem de 43 anos vindo de Milão, na Itália. Com o avanço subsequente dos casos, o país decretou lockdown. Agora, os cidadãos só poderiam sair de casa para comprar comida ou medicamentos, sob pena de serem detidos por delito contra a saúde pública. O país previa um processo judicial aberto para todos que violassem a quarentena, com sanções que, a depender da violação, poderiam configurar desde uma simples multa a 15 anos de prisão. No dia 15 de março, são fechadas as fronteiras. Em virtude dessas medidas de lockdown, o movimento nos transportes públicos de Buenos Aires registrou uma queda de 97% nos metrôs, 92% nos trens e 82% nos ônibus. O governo argentino começou a colocar em pauta um imposto extraordinário para patrimônios acima de 3 milhões de dólares. O dinheiro arrecadado iria para o auxílio emergencial dos mais pobres, áreas de saúde e o socorro de pequenas e médias empresas. Esse projeto foi apelidado de Imposto para os Ricos e recebeu o explícito apoio do presidente argentino Alberto Fernandes. O presidente, em entrevista com a emissora argentina de televisão C5N, declarou que somos 45 milhões de pessoas na Argentina e 12 mil pessoas concentram muita riqueza. É para essas pessoas que pedimos esse apoio excepcional para a situação difícil gerada pela pandemia. E será cobrado só uma vez. Os propositores do projeto afirmaram que seria arrecadado por volta de 3 bilhões de dólares. Contudo, atualmente, a Argentina passa por 2 anos de recessão, altos índices de pobreza e desemprego e inflação que chegou a 53% no ano passado. Em 10 de junho, após uma flexibilização da quarentena, o país registrou seu recorde de 1.000 casos em um dia, destes 94% na região de Buenos Aires. Nesse contexto, Fernandes falou que o país deve voltar à quarentena total. A Argentina, no dia 10 de setembro, apresentava cerca de 524 mil casos totais, 11.905 novos casos por dia, 123.193 casos ativos e 10.907 mortes por coronavírus. No Chile, a situação não é muito diferente do resto da região. Na quarta-feira, dia 13 de maio, o país viveu seu pior dia desde que a quarentena se iniciou, com 34.381 infectados e 347 mortes. Segundo o Ministério da Saúde chileno, a região metropolitana de Santiago, capital do Chile, representou 2,2 mil infectados, ou seja, 72% de todos os contágios no país. Como Santiago é uma cidade dividida em comunas, onde cada uma elege seu próprio representante, o processo de governabilidade tende a tomar bastante tempo. A demora do governo central para tomar medidas de contenção desagradou os prefeitos de Santiago, governistas e oposicionistas. E, nesse contexto, no dia 15 de maio, o presidente Sebastián Piñera decidiu decretar para a capital um lockdown com duração indeterminada. Embora esteja trazendo avanços positivos na contenção da pandemia, esse lockdown prejudicou a economia chilena. Na terça-feira, dia 12 de julho, o Banco Central do Chile publicou sua decisão de solicitar ao FMI uma linha de crédito flexível, ou FCL, de 23,8 bilhões de dólares para um período de 2 anos, visando, assim, retomar a economia chilena e protegê-la de possíveis choques externos. No entanto, mesmo diante desses estímulos, o Banco Central prevê que, em 2020, o PIB do Chile irá encolher em 2,5%. O Chile, no dia 10 de setembro, apresentava cerca de 428 mil casos totais, 1.648 novos casos por dia, 15.538 casos ativos e 11.781 mortes por coronavírus.
Na Bolívia, a presidente interina Jeanine Áñez adotou medidas controversas no combate ao coronavírus. Em 11 de maio, o país presenciou manifestações contra a decisão de punir com até 10 anos de prisão a desinformação sobre o Covid-19. O decreto prevê punição para quem difundir informação de forma escrita, artística ou por qualquer outro meio ou procedimento que ponha em risco ou afete a saúde pública, gerando incerteza na população. O ministro da Presidência, Yerko Núñez, afirmou que o decreto não atinge os jornalistas. Segundo ele, quem deveria estar preocupado com as novas disposições são os que querem confrontar e dividir o povo boliviano. Em 24 de junho, o país marcou 27.487 contágios e 876 mortes. No dia 17 de maio, o governo foi bastante criticado pela compra de respiradores considerados inadequados por profissionais de saúde bolivianos. Podemos ver que é um equipamento muito simples. Eu não acho que aguente um paciente crítico com Covid-19 na unidade de terapia intensiva, disse à imprensa José Luiz Prieto, presidente da Sociedade Boliviana de Medicina Crítica e Terapia Intensiva de Santa Cruz. O ministro de Saúde, Marcelo Navarras, afirmou no ato da entrega que os aparelhos respondiam à emergência e salvavam vidas. Porém, no dia 20 do mesmo mês, o ministro foi preso pelas autoridades bolivianas e investigado por superfaturamento na compra dos aparelhos. Em inspeção, foi descoberto que o valor unitário para os respiradores na Espanha variam entre $10.312 e $11.941, algo muito diferente do que foi gasto pelo governo boliviano, de $27.683 em média. No dia 2 de junho, as autoridades do Ministério de Obras Públicas afirmaram que vão marcar as casas dos doentes de Covid que não querem se isolar. O ministro de Obras Públicas, Iván Arias, afirmou o seguinte: "Vamos colocar um letreiro na casa das pessoas que estiverem com coronavírus e não quiserem se isolar, dizendo, aqui tem Covid-19. Não podemos mais suportar que gente irresponsável ponha em risco a vida da população", acrescentou o ministro. A Bolívia, no dia 10 de setembro, apresentava cerca de 123 mil casos totais, 1.037 novos casos por dia, 38.983 casos ativos, e 7.146 mortes por coronavírus.